versículo 6, diz assim, Jeremias capítulo 33, versículo de número 6. Os que já encontraram, digam amém. Vamos lá, queridos, preste bastante atenção. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. De novo, eis que farei vir sobre ela, qual é a palavra que tem aí? Saúde e cura. E o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Agora é o 7. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Agora é o 8. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Agora o versículo 9, o último versículo 9. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Amém, queridos? Todos digam amém. Amém. Vamos fechar os olhos. Vamos orar agora, amém? Fala conosco, Senhor, nesta noite. Esta é a hora da palavra. Precisamos ouvir Tua voz. Precisamos ser ministrados por Ti. Fala com cada um aqui nessa noite, Pai. Não nos deixe sair daqui sem ouvir Tua voz. Graças Te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Esse trecho que a gente acabou de ler fala de promessas. Promessas de Deus para o povo de Israel. Então a gente pega um texto como esse, e algo que eu tenho explicado aqui na igreja, explicado nos cursos que eu dou aqui na igreja sobre pregação, né? Importante é ler um texto como esse e entender, compreender o que esse texto tem a ver comigo. Porque esse texto faz sentido se eu olho para esse texto e eu me percebo no texto. Você não veio aqui hoje para ouvir uma história. Você não veio aqui para te contar uma história da Bíblia. Você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus na tua vida. Posso ver amém, queridos? Então a gente pega um texto como esse e a gente se olha nele e fala assim: bom, isso aqui tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver com a minha história. Esse trecho que eu li é proposital. Eu não li o que está antes, eu não li o que tem depois. Eu li o versículo 6, 7, 8 e 9. Só 4 versículos. E esta palavra aqui, esses 4 versículos que eu li para vocês, fala das promessas de Deus para Israel. Quantos aqui tem promessa de Deus? Diga amém. Então a palavra tem sentido para você. Porque quando a gente olha para as promessas de Deus, a gente pega um texto como esse, nós podemos enxergar nesse texto a promessa de Deus para a nossa vida. Talvez a promessa que você, por exemplo, hoje está aguardando de Deus é algo relacionado à tua família, é algo relacionado a um projeto seu, projeto profissional. Talvez é algo relacionado ao teu casamento, que você está orando para que algo aconteça. Existe uma promessa de Deus. Deus, quando Ele promete, quando a promessa é de Deus, ela acontece. Você pode falar isso? Diga para quem estiver perto de você. Diga assim: toda promessa, mais alto, diga: toda promessa, quando ela é de Deus, ela acontece. Amém, queridos? Quem crê nisso, diga amém. É isso que eu creio. É isso que eu creio. Então a gente olha para um texto como esse,
E ele começa a fazer sentido conosco, porque aqui não é promessa por promessa. Para entender essa promessa, é necessário, para a gente entender o texto, que eu expliquei na aula de sábado, para a gente entender o texto, nós precisamos conhecer o contexto. Para você entender o texto, você precisa compreender o contexto. E o que é compreender o contexto aqui no caso? É compreender para quem que foi essa profecia, para quem foi essa profecia e qual era a realidade daquele que ouviu essa profecia. Primeiro, essa profecia foi de Deus para o povo de Israel. Deus usou um profeta chamado Jeremias. Por isso que a gente está lendo o livro do profeta Jeremias. E quando esse povo recebeu essa promessa, eles estavam vivendo, primeira coisa, eles estavam vivendo totalmente o contrário aquilo que Deus faria, aquilo que Deus disse que faria com eles. E tenta imaginar Deus olhar para alguém e falar para essa pessoa: eu vou prosperar a tua vida. E você ouvir essa palavra e você está desempregado, por exemplo. Quem entendeu? Diga amém. Entendeu? Vou te dar saúde. Está na cama, enfermo. É isso. Deus deu a promessa para esse povo e eles estavam vivendo o contrário da promessa. E muitas coisas do que a gente acabou de ler aqui eram coisas impossíveis de acontecer. Imagina uma mulher estéril receber a promessa: você vai ter filhos. Mas ela acabou de receber o diagnóstico lá do médico dizendo que ela é estéril. Não é impossível acontecer? Aos olhos da medicina, é impossível. Mas aos olhos de Deus, aos olhos de Deus não existe impossível. Então, quando Deus falou com Israel acerca dessa promessa, dessas promessas, eles estavam vivendo totalmente o contrário a elas. E na verdade eles estavam desanimados. E na verdade eles estavam tomados de um abatimento. Sabe o que é alguém abatido? Sabe o que é alguém desanimado? Já esteve assim? Você já teve que ir trabalhar num lugar desanimado? Você já teve que acordar cedo para ir trabalhar numa empresa e você não tem disposição nenhuma? Não é que você não gosta de trabalhar, é que não rola mais. Já aconteceu de você precisar fazer algo e não ter disposição para fazer? Não estou falando de preguiça, não é isso, é disposição. Quando Deus fala para esse povo, eles estavam em primeiro lugar longe de Deus. Mas longe de Deus, não é que eles tinham se afastado e tinham se afastado, estavam meio distantes, não é isso. Eles estavam longe de Deus e eles estavam conscientes que eles estavam longe de Deus. Sabe aquele crente que é crente de verdade e desvia, e você chega para pregar para ele e fala assim: eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou longe, eu sei que eu saí, que eu estou fora, eu sei o que Deus quer para mim, mas eu estou longe. Sabe pessoa assim, queridos? Às vezes cresceu na igreja e está lá com uma certa idade, nunca mais conseguiu pisar na igreja, e Deus fala com ele, e ele tem consciência. Eles estavam conscientes, mas não tinha força para voltar. Eles queriam voltar para Deus, mas não tinham força para voltar. Daí Deus permitiu um monte de coisa acontecer. Deus permitiu eles serem levados para o cativeiro e perderem tudo. E às vezes Deus permite perder tudo de fato, para que a pessoa volte para o centro da vontade dele. Posso ouvir um amém? E quando eles estavam longe de Deus, quando eles tinham perdido tudo, quando eles estavam vivendo derrota, quando eles estavam literalmente derrotados, quando eles estavam na pior, no fundo do poço, de forma existencial dizendo, Deus levantou Jeremias para falar com eles. E Deus não levantou Jeremias para jogar a última pá de cal em cima deles. Deus não levantou Jeremias para falar para eles que Deus ia pegar um chicote e arrebentar com eles. Deus não chamou Jeremias para olhar para eles e falar para eles: bem feito, vocês se afastaram, isso é consequência.
Deus não fez isso. Sabe por quê? Porque Ele sabia do que estava acontecendo. Sabe quando você está sofrendo e você sabe que você está sofrendo por causa de cabeçada tua? Sabe quando você está sofrendo e você sabe que você está sofrendo porque você não valorizou o que Deus te deu? Sabe quando você está sofrendo e você está consciente, eu fiz errado, eu preciso assumir. Eles estavam assim. E Deus levantou Jeremias para falar para eles: eu tenho promessas na vida de vocês. Olha que maravilha. Diga para quem estiver perto de você: Deus tem promessas na tua vida. Cacau, Deus tem promessas na tua vida. Galera, Deus tem promessas na tua vida. E eu li esse trecho, 4 versículos. Sabe quantas promessas eu encontrei? 10 promessas. Quantas promessas eu disse? 10 promessas. 10 promessas. Não sei nem se vai dar tempo de falar de todas elas. Não sei nem se você conseguiu perceber quando você leu. Mas aqui tem 10 promessas. E foram promessas que eles não mereciam viver. Porque tem promessa que a gente não merece viver. Quem concorda, diga amém. Tem promessa que a gente, pelo contrário. Quais foram as promessas? Vamos lá, vamos ver quais são elas. Eu coloquei elas aqui em ordem, para que você guarde no teu coração. Deixa a Bíblia aberta, e conforme eu for lendo, eu vou te explicando. Primeira promessa, versículo 6. Eis que eu farei vir sobre ela, primeira palavra, saúde. Diga assim, a primeira promessa. Diga assim: Deus me dará saúde. Deus me dará saúde. Querido, sabe o que é a saúde? Sabe o que é ser saudável? Sabe o que é você ser saudável? Quando nós falamos de saúde, hoje em dia, nós sabemos que a saúde não está apenas relacionada ao nosso corpo físico. Quando nós falamos de saúde, nós falamos desse corpo físico, sim. Quando nós falamos de saúde, nós falamos do nosso organismo, sim. Mas hoje em dia também nós compreendemos que existe uma enfermidade que pode acometer a pessoa na alma dela. Porque a alma, se o corpo físico é aquilo que é palpável, é a matéria, existe uma alma em nós. E a alma é a nossa parte onde ela não pode ser tocada. Eu posso tocar no teu braço, posso tocar na tua cabeça, no teu pé, no teu dedo, mas eu não posso tocar na tua alma. Mas a alma adoece, a alma fica enferma. Basta ver as pessoas com depressão, você olha para ela, fisicamente parece que não tem nada. Pessoas com síndrome do pânico, você olha para ela, parece que não tem nada, mas a alma está doente. O texto fala, Deus dizendo: vou trazer saúde sobre eles. Eles terão saúde, não é somente a saúde física, mas é a saúde emocional, é a saúde espiritual. Espiritualmente a pessoa pode adoecer quando ela se afasta de Deus. Deus estava dizendo que ia trazer saúde sobre eles. A primeira promessa de Deus essa noite: Ele vai trazer saúde para o teu corpo físico, Ele vai trazer saúde para o teu organismo, mas Ele vai trazer saúde para a tua alma e para o teu espírito nessa noite. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! Então vamos lá. Vou dar saúde. Qual que é a segunda promessa? São 10, então a gente tem que correr. A segunda promessa, olha só, versículo 6. Vou trazer sobre ela saúde e cura. Vou curar. Só precisa de cura aquele que está enfermo. Só precisa de cura quem está enfermo. Quem não precisa de cura, pastor? Quem está saudável, quem tem saúde já. Mas quem está enfermo, quem tem uma ferida aberta na vida, quem tem uma dor na vida, se você tem uma dor, hoje em dia nós temos os médicos, que cada médico tem a sua especialidade. Se você tem um problema, por exemplo, no coração, você vai procurar um médico cardiologista. Se você tem um problema respiratório, você não vai no cardiologista, você vai num outro tipo de médico, um outro tipo de especialidade. Você vai lá fazer você vai no médico, ele vai te encaminhar para um ortopedista, por exemplo.
porque cada médico tem a sua especialidade. Aqui Deus falou com eles: eu vou trazer cura, porque Deus conhece onde está a nossa dor. Está sobre o amém, queridos? Deus conhece onde está a enfermidade na tua vida. Deus aqui nessa noite, Ele não é um clínico geral, não. Ele é especialista na tua área de necessidade. É na tua vida sentimental, é aí na tua vida sentimental. Ele vai curar a tua vida sentimental. Pode ser que a pessoa do teu lado não é nada de sentimental, mas é a vida financeira. Ele pode curar a tua vida financeira. Talvez a pessoa do teu outro lado aí não tem nada de financeiro, é uma outra área na vida que está doente. Onde estiver enfermo, Ele vai tocar, Ele vai trazer cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. 10 promessas. Vou trazer saúde. 2, vou trazer cura. 3, vou manifestar abundância de paz. Abundância de paz. Qual que é a terceira promessa? Deus falou: vou trazer paz sobre eles. Fala para quem estiver perto de você: Deus vai trazer paz para a tua vida. Daí quando a gente fala de paz, eu tenho que falar de paz, eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar o que é paz. Porque existem pessoas que acreditam que paz é ausência de problema. Não é. Porque tem pessoas que não têm problema nenhum na vida e elas não têm. Por que não tem paz? Porque paz não tem nada a ver com isso. Tem carro, tem casa, tem família, tem tudo, mas não tem paz. Deita e não dorme, por exemplo. Precisa se dopar, precisa se drogar para conseguir ter um pouco de felicidade, de alegria. Paz não está relacionada a não ter problemas. Paz é um estado que a pessoa fica quando ela tem a tranquilidade, quando ela tem a confiança que Deus está no controle da vida dela. Eu não sei se você já chegou nesse nível. Porque a pessoa que tem paz, o mundo pode estar caindo, ele pode estar no meio de uma tempestade, ele tem paz. Pedro estava preso, condenado, no outro dia seria morto. A Bíblia diz que da noite para amanhã, ele estava dormindo. Como que ele consegue dormir, queridos? Porque ele tinha paz. Às vezes você tem uma entrevista, no outro dia você não dorme. Às vezes tem um exame para fazer, não dorme. Às vezes tem alguma coisa para resolver no outro dia, já fica ansioso, né? Não dorme. Por que Pedro dorme? Porque ele tinha paz. O que Deus falou com esse povo era: vocês não têm paz, mas eu vou trazer abundância de paz sobre a vida de vocês, porque vocês vão deitar, vocês vão dormir, vocês vão ter tranquilidade a partir de hoje, porque a minha presença estará com vocês. Levanta a tua mão para o céu. Eu quero profetizar abundância de paz sobre